Boa noite, meus amados. Mais um momento agradável, né, na presença de Deus, buscando sempre ter momentos como este. Porque se a gente não se esforçar um pouquinho, naturalmente, o dia a dia vai nos absorver de uma tal forma que você simplesmente não terá momentos para Deus. É por isso que somos nós que devemos determinar. Somos nós que devemos permitir, né, termos estes tempos. Nós devemos permitir termos estes tempos com o Senhor, porque são necessários, irmãos. Para todo cristão, é necessário que em todo tempo, que a cada dia, nós separemos tempos para o Senhor. Não é nem sequer uma questão de eu querer ou não, de eu poder ou não. É uma necessidade. É uma necessidade. O sustento espiritual, irmãos, vem justamente de uma ação sobrenatural pelo Espírito quando nós nos adentramos na Sua palavra, quando nós procuramos um tempo com Deus. Se através de uma oração, de algo que nós estejamos fazendo, sempre para cumprir aquilo que o Senhor realmente quer de nós. Mas a palavra, irmãos, cumpre um propósito muito bom, muito prático, porque trabalha sempre na nossa mente. O Evangelho de Cristo, irmãos, é portador de uma informação que a cada dia se renova, mas que em todo o tempo, irmão, nos traz sempre a uma realidade que é a realidade do Senhor. Isto nos faz pensar, nos faz refletir sobre o dia a dia, nos faz refletir sobre a vida cristã, observando, conversando com as pessoas, vendo como eles vivem, sem querer julgar as pessoas, mas percebendo que há algumas coisas que não são corretas. E eu queria, nesta noite, compartilhar um pouquinho dessa curiosidade, né, que se cria no coração da gente, porque às vezes isso pode estar acontecendo com você e até com a gente mesmo, se a gente não vigiar. E tem a ver, irmãos, com saber verdadeiramente o que queremos. Será que nós tomamos a decisão correta quando entregamos nossa vida a Cristo? Mas será que esta entrega ela foi consciente? Foi compromissada? Foi projetada verdadeiramente a buscar sempre do Senhor para viver uma vida para Ele? Ou é uma vida superficial que a justificamos de pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida, tipo cultos, né? Há um culto no lar, há um momento de oração, uma vigília. Hoje em dia se trabalha em algumas igrejas esses eventos de 7 semanas e assim por diante. E depois? Depois que passa as 7 semanas, depois que passa o jejum de 21 dias, né? O que vem depois disso? Será que a nossa persistência continua dentro do propósito que eu determinei para a minha vida? Irmãos, o compromisso que fizemos com Cristo é definido, é definitivo, aliás, definitivo. E conforme as decisões que nós vamos tomando, nós vamos gerar uma consequência. Por isso que é muito importante saber o que estamos fazendo. Ter uma vida em Cristo, irmãos, requer de ter um estado de consciência sobre a decisão que eu estou tomando. Porque muitas vezes, irmãos, e hoje se vê muito isso, muitas pessoas que entregaram sua vida a Cristo, né? Confessaram sua vida a Cristo e até se batizaram, mas eles vivem uma vida muito superficial, sem saber o que buscar. Eles vão se projetando de maneiras erradas, porque
não conhecendo a verdade, não recebendo o Espírito, eles não têm um direcionamento correto para saber o que devem realmente procurar de Deus. O que se vê muito hoje, irmãos, se vê muito cristão, se projetando ao mundo e não a Deus. Sabe? É escola, é faculdade, é estudo disso, estudo daquilo outro, e vai se aperfeiçoando. E vai se aperfeiçoando para quê, irmãos? Para ter uma condição social melhor, uma condição financeira melhor? Eu não julgo isso, irmãos. Se isso está no teu coração, eu não julgo isso. Mas, observando a palavra de Deus, eu vou descobrindo que o que o Senhor quer é que eu cada vez mais me desligue das coisas deste mundo. Que eu tenha cada vez mais tempo para servir a Ele. Até porque Ele já nos promete, sabe, suprir as nossas necessidades com acréscimos. O Senhor sabe o que nós necessitamos. Ele sabe. Mas é isso que nós queremos? Porque muita gente, irmãos, está tomando suas decisões sobre aquilo que ela quer, não sobre aquilo que Deus quer. E vai projetando a sua vida da maneira que ela entende, né? Deus não está dizendo, irmãos, que você não pode trabalhar. Não. Ele não está dizendo que você tem que abandonar suas responsabilidades. Não. O apóstolo Paulo, irmãos, ele trabalhava muito, para não precisar depender dos irmãos. E a palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar sim. Mas a grande preocupação, irmãos, é quando, em todo esse tempo que Deus nos dá, tudo que é de Deus vai ficando sempre, sabe, para trás, em segundo lugar, vai ficando lá para um cantinho, sabe? Se sobrar tempo, né? Se der tempo, eu vou na igreja. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu vou buscar de Deus. Será que você definiu sua vida verdadeiramente com Cristo? Você quer verdadeiramente viver uma vida para o Senhor? Ou está apenas se justificando? Irmãos, de Deus ninguém escarnece, irmãos. Leia em Efésios capítulo 6, diz, de Deus ninguém escarnece. Ele conhece o teu coração e sabe qual é a intenção que há nele. E Ele sabe perfeitamente se você está verdadeiramente entregue a Ele e está disposto a viver uma vida para o Senhor, ou simplesmente está vivendo uma vida aparente. Veja o que a palavra de Deus fala, irmãos. No livro de Tiago, estava meditando na palavra do Senhor. Tem tanta informação dentro do Evangelho que o Senhor nos deixou. Mas Ele nos fala, irmãos, a respeito, né, destas coisas, né, que acontecem no dia a dia. No capítulo 4 do apóstolo Tiago, diz assim, a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastar em vossos prazeres. Por isso que é tão importante, irmãos, saber, sabe, o que eu quero realmente da minha vida. Eu quero verdadeiramente ter um compromisso com o Senhor. Eu quero ter uma vida com Ele, mas uma vida mesmo, onde o Senhor em todo o tempo está presente.
onde Ele está se manifestando em todo o tempo através da sabedoria que Ele me deu, da capacidade de me comportar dignamente conforme o Senhor me ensinou, porque Ele está tão presente na minha vida que tudo que eu faço, e eu não digo que não vou errar e muito, mas em determinadas coisas eu terei sempre consciência daquilo que o Senhor me deu e o meu comportamento será diferente. E eu lutarei constantemente para que tudo que flua de mim, em todo o tempo, possa estar sendo melhorado conforme o Senhor vai me ensinando, conforme o Espírito vai me capacitando. Porque a minha vida está sendo vivida para Ele. E com o tempo você percebe que simplesmente as coisas desse mundo se tornaram apenas necessárias, mas passageiras. Passageiras. A minha vida não está alicerçada nessas coisas. Posso ter um carro luxuoso, um carro mais simples, posso ter uma mansão, posso ter muito dinheiro, posso não ter, mas essas coisas não vão alterar a minha fé em Cristo. Não vão mudar o meu anseio de viver para o Senhor. Eu continuarei a buscar aquilo que o Senhor realmente tem para me dar, porque eu quero, acima de tudo, alcançar, conquistar, receber, buscar do Senhor aquilo que Ele tem para me dar, porque eu necessito dele para viver uma vida exatamente como Ele quer, e só Ele pode me capacitar. Colossenses capítulo 3, irmãos, ele diz que nós, aqueles que verdadeiramente já entregaram sua vida a Cristo, ele diz, vós que ressuscitastes, oh, vós que ressuscitastes, ele diz, buscai as coisas lá de cima, aquilo que é de Deus, e não as coisas desse mundo, porque estáis mortos para o mundo. Estamos mortos para o mundo. Estamos ocultos em Cristo, esperando o tempo em que Cristo se manifestará em glória e nós seremos glorificados juntamente com Ele. Mas, irmãos, se verdadeiramente a tua vida está definida, você está morto para esse mundo. Esse mundo já não chama mais atenção, já não te causa mais a atração, já não te interessa mais te projetar nele para isso, para aquilo outro, para... Que sentido tem? Se eu estou vivendo para Cristo, como Paulo diz, já estou morto, já estou crucificado e já não sou eu mais quem vive. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus: pedis e não recebeis, porque pedis mal. De onde provém, irmãos, os conflitos que existem entre as pessoas, as invejas, sabe? Porque há tanta separação muitas vezes entre as famílias, problemas, por causa de interesses pessoais. Por causa de coisas que são materiais. Uma família muitas vezes se separa por coisas materiais. Que elas vão passar, gente, vão passar. Não fazem. Uma hora você terá e uma hora você não terá, simplesmente. Mas nos deixarmos atingir uns aos outros, guerreando, brigando, sabe? Criando sempre um tipo de conflito. Por quê, irmãos? Porque estamos preocupados com a nossa vida. Estamos preocupados com aquilo que nós queremos. Então vem inveja, vem o ciúme e assim por diante. Vem tanta coisa que se adentra na nossa vida porque não estamos buscando o que é certo. Mas muitas vezes dizemos, mas eu sou do Senhor. Ah, mas Deus está em mim. Mas eu não me afasto do Senhor.
Para onde eu vou, Deus vai comigo. Irmãos, Deus se revela através do teu comportamento, através das tuas atitudes. E a tua justiça, aquilo que se revela de você, não é a justiça de Deus. Ela não te justifica diante de Deus, porque Deus não pensa como a gente. É por isso que necessitamos buscar o que é de Deus. Se queremos verdadeiramente a nossa salvação, se a nossa vida está definida e eu quero mesmo, então eu vou buscar aquilo que o Senhor tem para me dar. Porque isso, irmão, é exclusivo. Somente o Senhor pode te dar. O que o Senhor tem para te dar, irmãos, Ele te dará exclusivamente. O Espírito agirá na tua vida para te dar o que você necessita. Irmãos, o que o Espírito quer te dar, irmãos, é o que você necessita para ser salvo. Deus não te projeta a ser, a não ser que seja um ministério mesmo, a ser um grande líder que tenha reconhecimento e muita riqueza e tudo isso. Deus não te projeta isso. Deus te projeta uma vida de servidão, onde nós vamos simplesmente aprender a desenvolver uma vida para amar ao próximo como a nós mesmos, manifestando sempre o amor de Deus, mas, irmãos, reconhecendo que nós nada somos. É o Senhor que deve se manifestar através das nossas vidas, é Cristo. Ele é acima de tudo, não nós. Mas quando eu estou me projetando nas coisas desse mundo, irmão, eu estou me projetando em mim mesmo. É o que eu quero, não é o que Deus quer. É o que eu almejo. É meu projeto de vida. É meu sonho. É isso. E o sonho de Deus? E o projeto de Deus na tua vida, onde está? Irmão, Deus não te limita em nada. Deus não te proíbe nada. Ele quer, irmãos, ser adorado. Ele quer ser exaltado. E ela vem, irmãos, quando eu me disponho, quando eu sou capaz de me despojar daquilo que eu sou, para que Cristo viva em mim. Se eu não entender isso, irmãos, e eu viver uma vida somente para eu aparecer, para eu, sabe, ir adquirindo e me tornar, sabe, uma pessoa famosa, reconhecida, né? Cristo ficou para trás, irmãos. Jesus não faz parte disso, nem o Espírito também. O Espírito foi entristecido, ele simplesmente se apaga. Porque somos nós que devemos honrar o Senhor, somos nós que devemos dar glórias. Somos nós que temos que, através da nossa vida, do nosso testemunho, de tudo o que nós fazemos, Cristo deve ser reconhecido e exaltado. Mas a verdadeira adoração, irmãos, jamais virá por uma obrigação, mas sempre por uma escolha que eu dou. Eu dou para o Senhor. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu, Senhor, estou me negando a mim mesmo. Não quero ser mais eu. Eu, conscientemente, eu estou tomando minha decisão de viver uma vida para o Senhor. Vamos nos deparar com muitas situações. Vamos nos deparar com muitas fraquezas. Vamos nos deparar com uma infinidade de situações adversas. Este mesmo evangelho, irmão, se começa a ser pregado verdadeiramente, muita gente da igreja não vai aceitar, não vai querer nem ouvir. Como aconteceu naquela pregação que Jesus começou a fazer, né? Havia 20.000 pessoas lá e ele começou a pregar o evangelho. E as pessoas foram indo embora, foram indo embora, porque não gostaram do que ouviram. E quem ficou? Somente os apóstolos. E Jesus perguntou para eles: e vocês? Né?
Vocês não vão embora também? E Pedro diz, não, Senhor, porque somente tu tens palavra de vida eterna. Ai, 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 irmãos. É isso que você quer? Ou você é daqueles que vão simplesmente se afastando, se afastando, se afastando, né? Ah, e vão julgando a palavra. Ah, que palavra dura, isso é impossível de viver. Eu já ouvi muito isso, irmãos. São poucas as pessoas que são capazes de reconhecer a verdade do Senhor como uma palavra que te leva à vida eterna. É por isso que tudo parte de uma escolha que você faz e essa escolha tem que ser consciente. Não é qualquer escolha. Não é porque a igreja te convida a aceitar a Jesus e depois você se batiza, mas ele não te informou nada a respeito do evangelho, como que é a tua vida. E você não sabe absolutamente nada, mas você entregou sua vida a Cristo, se batizou e está ali na igreja vivendo, ano após ano, fazendo aquilo que o homem te ordena e não aquilo que o Senhor quer realmente. Porque a igreja te promete coisas que Deus jamais vai te dar. Deus jamais vai te dar, irmãos. Porque não é para nós. O que Jesus nos promete a nós não é para, não é, é exclusivo para aqueles que verdadeiramente têm compromisso com Ele. Mas tudo parte, irmãos, da tua decisão. Da tua decisão. É por isso que cada um dará conta das suas obras. É por isso que o Espírito te é dado de maneira pessoal. É por isso que Deus nos julgará um a um. Um a um. Deus não vai julgar a igreja que eu estava. Ele vai julgar eu pessoalmente. E cobrará de mim por aquilo que me foi dado. Se eu vivi ou não vivi conscientemente, se eu me esforcei para cumprir a sua vontade, se eu fui capaz de me negar a mim mesmo para adquirir a condição que somente o Senhor pode me dar. Reflita sobre a sua vida. O Senhor não quer que você abandone toda a sua vida. Não. Ele não quer que você deixe de trabalhar. Não, irmão. Você tem suas responsabilidades. Deus quer que você cumpra. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, não deva nada a ninguém, a não ser o amor com que Cristo nos amou. Então, devemos ter uma vida limpa, justa, em relação ao próximo. Mas nós devemos saber, irmãos, qual é a projeção que estamos dando à nossa vida. Quantos de nós hoje, irmãos, quantos de nós hoje estaríamos preparados para aquilo que Deus fez com Abraão? E quantos de nós estaríamos preparados para agirmos como o rico, aquele jovem rico agiu? Deus falou com Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa tudo para lá e vai que eu vou te mostrar ainda, né? E Abraão saiu da sua casa e foi embora, confiando apenas no Senhor. Depois Deus lhe pediu filho e ele foi adorar ao Senhor porque ele quis fazer a vontade de Deus. Quantos de nós, irmãos? Eu não estou dizendo que Deus vai nos provar dessa maneira. Não. Deus vai nos provar em coisas muito menores. É muito menores. E mesmo sendo menores, irmãos, nós vamos perceber que nós não temos fé suficiente para isso. Porque a nossa vida, irmãos, ela já está fundamentada de uma tal forma que nós não queremos desistir dela.
E cada vez nos projetamos mais para permanecermos nela. Mas quantos são daquela ideia do jovem rico, né? Que eles cumprem os mandamentos, tudo o que fazem, mas Jesus diz, mas vai, reparte as tuas riquezas com os pobres, né? Toma a tua cruz e venha após mim. De que fé estamos falando? Qual é a fé que opera sobre a tua vida? Isso não acontece, irmãos, de um dia para outro. Mas Deus nos prepara, nos capacita, na medida em que nós estamos definindo, Senhor, eu quero alcançar a vida eterna. E para alcançar a vida eterna, eu preciso entender que cada dia que eu vivo, eu devo me projetar cada vez mais a esse objetivo, a esse propósito, buscando sempre do Senhor. Para quê? Para que eu possa ter sempre essa força, esse renovo que o Espírito opera em mim, para que eu possa completar a carreira, combater o bom combate e guardar a minha fé. Por quê, irmãos? Porque tomei a minha decisão. Eu desisti desse mundo. Eu não quero mais o que o mundo me oferece. Eu quero uma vida em Cristo. Eu quero a minha salvação. Eu não quero viver uma vida para Jesus, irmãos, inconsciente. Eu quero saber cada passo que eu estou dando, tudo aquilo que eu estou fazendo de maneira correta. E se por acaso eu errar, eu vou me consertar. Ou eu vou lutar para isso. Mas tendo sempre consciência daquilo que eu quero. Tendo sempre consciência de que a minha vida já está definida. Eu a entreguei para o Senhor. Não vivo mais para mim. Embora em muitos momentos ainda nós estamos apegados a estas coisas. Mas o Espírito vai trabalhando dia após dia, irmãos. Na medida em que eu, irmãos, em que eu vou permitindo. Em que eu estou prosseguindo, Senhor. Eu estou a caminho do Senhor. Trabalhe na minha vida, Senhor. Opere em mim tudo aquilo que eu necessito, porque eu necessito me despojar da minha condição de pecado, me despojar da minha condição material, para eu poder viver a espiritual, para eu poder viver aquilo que o Senhor realmente quer que eu viva, para que não prevaleça aquilo que eu quero, e sim aquilo que o Senhor quer. Não mais aquilo que eu sou, mas aquilo que o Senhor espera que eu me torne através do Senhor. Busquemos as coisas lá de cima, irmãos. Se verdadeiramente entregamos nossa vida a Cristo, se verdadeiramente morremos para esse mundo, então busquemos as coisas de Deus. Necessitamos, em todo o tempo, nos aperfeiçoarmos. E somente o Espírito pode fazer isso. Mas lembrem-se sempre de uma coisa: o Espírito somente agirá na nossa vida na medida em que nós, conscientemente, permitamos este processo transformador, santificador, aperfeiçoador. É essa a projeção da tua vida? Ou você ainda está se projetando a esse mundo, querendo isso, aquilo, outro? E nada te impede, irmão. Nada te impede de você crescer, mas projete sua vida aquilo que é do Senhor. Cada vez mais. Porque na medida em que o Espírito, irmãos, na medida em que o Espírito trabalhar na tua vida, é que você vai começar verdadeiramente a entender por que eu devo ir desistindo daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que eu quero. É porque o Espírito vai me revelar aquilo que é do Senhor. E ali nós teremos simplesmente uma noção de quanto, irmãos, vale aquilo que o Senhor tem para nos dar. E ali nós realmente nós vamos
simplesmente desistir de toda essa condição que o mundo nos oferece. Lembrem-se sempre disso. Deus não quer que você desista das suas responsabilidades. Mas dentro do que é possível, irmãos, apegue-se sempre ao conhecimento da verdade para que a sua vida seja vivida da maneira que o Senhor te ensina. Irmãos, da maneira que o Senhor te ensina. E essa é a nossa luta, porque normalmente nós vamos dizer não para o Senhor. Não, eu não quero mudar. Eu não quero deixar de ser o que eu sou. Mas, irmãos, é necessário. É uma necessidade deixar esta condição que temos, porque ela é de pecado. É de pecado. E para entrar no reino de Deus, irmãos, necessitamos adquirir aquilo que somente Jesus pode nos dar através do seu Espírito. A sua vida está definida, irmão? Você sabe o que quer? Verdadeiramente você quer a sua salvação? Você está vivendo por ela? Porque ela se vive dia após dia. Dia após dia. Aprendendo sempre do Senhor através do seu Evangelho. Sendo capacitados em todo o tempo pelo seu Espírito. Para que o nosso caminhar seja constante. Na direção de Cristo. Sempre na direção de Cristo. E você vai perceber uma coisa, cada vez mais você vai se desligar desse mundo. Reflita sobre isso, irmão. É apenas algo que está no meu coração e que eu compartilho. Você pode aceitar, pode rejeitar, você é livre. Somos livres, não temos a obrigação de nada. Mas se ele de alguma forma te ajuda, sabe? Se de alguma forma te faz refletir sobre a sua vida, compartilhe, sabe? Leve essa mensagem para outras pessoas. O que importa é a mensagem. E o que importa é que as pessoas possam reagir se isso realmente faz bem. Que as pessoas possam acordar verdadeiramente para o tempo da salvação. Não nos iludamos com esse mundo, irmãos. Isso desse mundo não é para nós. O que Cristo tem para nós é muito melhor, é muito maior. Amém, irmãos? Tenha uma boa noite. Deus abençoe.